Um acontecimento do início do século foi revivido recentemente nas redes sociais e acabou ganhando destaque por, supostamente, ser a prova mais convincente de um possível viajante do tempo. Tudo aconteceu em Kiev, na Ucrânia, e permaneceu um grande mistério aparentemente inexplicável até então. Vamos apresentar essa história para você hoje. Será que finalmente conseguimos romper com a barreira que ainda nos prende no presente? Será? Vamos conferir? Nosso protagonista se chama Sergei Panomarenko, um homem que foi encontrado vagando pelas ruas de Kiev em 2006, usando roupas antigas e portando uma câmera que, apesar de ter seu modelo descontinuado na década de 1970, parecia absolutamente nova. Quando as autoridades pediram um documento de identificação, ele apresentou uma identidade da União Soviética. E apesar da Ucrânia ter feito parte do bloco socialista, ele já havia sido dissolvido há quase 2 décadas daquela época. Você pode pensar que isso não seria grande coisa, afinal de contas, por um motivo ou outro, algumas pessoas poderiam ter mantido seus documentos antigos. Mas não é tão simples assim. O jovem aparentava ter uns 25 anos. E a foto da identidade correspondia com sua feição. Mas a certidão indicava que seu ano de nascimento era 1932. Ao ser questionado, Sergei disse que estava em 1958, mas algo estranho havia acontecido e ele estava se sentindo meio deslocado. Rapidamente, as autoridades levaram-no para um hospital psiquiátrico, esperando que uma avaliação médica pudesse lhes dar algumas respostas. Quando o doutor indagou como ele havia parado em 2006, se ele estava em 1958, ele só disse que estava saindo de casa para dar uma volta na cidade e fazer alguns registros com sua câmera, mas viu um objeto estranho, em formato de sino, voando de maneira incomum, e que a partir desse ponto não se lembrava de muita coisa. Mas ele teria feito algumas imagens com a máquina fotográfica que poderiam ajudar. O médico, que era um entusiasta da fotografia, reconheceu o modelo e constatou que o objeto estava surpreendentemente bem conservado para ser apenas uma relíquia de antiquário, o que o deixou ainda mais intrigado com a história. Ele, então, logo quis revelar o filme o mais rápido possível. Mas como o equipamento havia sido descontinuado há mais de 30 anos, como comentamos anteriormente, foi preciso levá-lo até um especialista. Para a surpresa de todos, o profissional constatou que o rolo de filme havia sido fabricado em 1956, mas estava em perfeitas condições, como novo. Ele conseguiu revelar o negativo, mas é aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. As fotografias mostravam Kiev dos anos 50, com todas as características históricas, roupas, carros e até edifícios que já não existiam mais. Também havia fotos de Sergei com uma mulher, sua namorada, e ele estava usando as mesmas roupas daquele dia. Por último, como ele comentou, a foto de um OVNI, literalmente um objeto voando que não pôde ser identificado por não ter uma forma definida no registro, tudo isso corroborou com a versão apresentada pelo jovem, que afirmava categoricamente que após aquele suposto encontro não se lembrava de mais nada, apenas de simplesmente aparecer quase meio século no futuro. Muitas teorias começaram a ser levantadas para tentar dar conta desse mistério. O médico, que tinha uma mente científica, uma boa educação e conhecia a respeito das leis da física teorizadas por Einstein, passou a cogitar que aquele objeto não identificado, na verdade, era de fato uma nave alienígena que havia abduzido o jovem, levado para um passeio intergaláctico e deixado de volta na Terra logo em seguida, só que vários anos depois, já que a velocidade da nave poderia ter dilatado a dimensão do tempo para Sergei. Só para te contextualizar, a teoria da relatividade geral de Einstein
em contraponto com a física mecânica clássica, postula que a gravidade não é apenas uma força, mas uma deformação na trama do espaço-tempo. Isso implica, de forma simples, que o universo seria formado por uma espécie de tecido. E quando corpos muito massivos, como planetas e estrelas, estivessem sobre ele, o deformaria, gerando diferenças na percepção do espaço e do tempo, de acordo com o observador. Em resumo, se duas pessoas estivessem ao mesmo tempo em um planeta gigantesco e outro significativamente menor, elas perceberiam o tempo passar de forma diferente, uma em relação à outra, sendo que para a pessoa que está no astro maior, ele passaria de forma mais lenta. Isso também se aplica para viagens em velocidades próximas à da luz, o que no vácuo seria aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, para o médico, o que poderia ter acontecido é que Sergei teria sido abduzido por alienígenas, uma espécie extraterrestre tecnologicamente mais evoluída do que nós, que aparentemente já conseguia fazer viagens por distâncias inimagináveis